Bom, como primeiro contato, a primeira coisa que a gente precisa saber sobre esse assunto radioatividade é que não é um assunto que surgiu só com esse cara chamado Rutherford, né? Existiram várias pessoas que estudaram sobre isso, né? Mas Rutherford foi um dos que propôs um experimento, propôs uma análise um pouco mais detalhada sobre essa constituição, a definição de radioatividade. O que se sabe é que o átomo possui um núcleo e nesse núcleo existem algumas partículas elementares, né? Os prótons, os nêutrons e os elétrons, mas existem alguns elementos químicos que acabam perdendo partículas aqui do seu núcleo. Essas partículas foi o foco aqui do estudo de Rutherford, que colocou um elemento químico radioativo num bloco de chumbo, e a gente já vai um pouco mais para frente falar sobre o motivo pelo qual ele escolheu o chumbo, e esse material radioativo emitia partículas radioativas. Percebeu-se então que boa parte dessas partículas sofriam um desvio para cima, dentro desse campo elétrico. Então existia um campo positivo e um campo negativo, do campo eletromagnético, né? Então os elementos, o material radioativo emitia essa radiação e boa parte dela era desviada para cima, dando a entender então que se ela era desviada para cima, ela estava sendo atraída pela carga positiva, ou seja, ela possuía uma característica negativa. Uma outra parte desse material radioativo, dessa radioatividade, descia, que eram chamados de os raios gama, que por serem atraídos por esse campo eletromagnético negativo, possuíam características positivas. Uma outra quantidade considerável de radiação continuava em linha reta. Então, Rutherford chamou esses raios que eram desviados para cima, né, de raios negativos, chamou de raios beta. O que era desviado para baixo era a alfa, e o que não sofria desvios era gama. Chegando então à conclusão de que as partículas alfa eram partículas positivas, as partículas beta eram negativas e gama não possuía carga alguma, porque não sofria nenhum desvio. Falando sobre o quanto que essas partículas possuem tamanhos diferentes, se chegou aqui em algumas análises e alguns experimentos de que as partículas alfa, quando são emitidas, elas entram em contato aqui com essa folha de papel e elas não conseguem atravessar. Elas encontram aqui uma barreira, dando a entender então que a partícula alfa, a partícula positiva, é uma partícula maior. Já a partícula beta, ela possui um nível de penetração um pouco maior. Então ela chega na folha de papel, consegue atravessar essa folha de papel, mas ela não consegue atravessar o alumínio. Ou seja, ela é menor que a partícula alfa, mas nem tão pequena ao ponto de atravessar essa chapa de alumínio. Já os raios gama, que é essa, entre aspas, partículas gama que nós estávamos falando anteriormente, consegue atravessar o papel, consegue atravessar o alumínio, mas ele não consegue atravessar esse bloco de chumbo. Ou seja, lá no experimento que Rutherford estabeleceu, por que ele usou, né, essa placa, esse bloco de chumbo? Porque o chumbo evita até que os raios gama consigam atravessar por ele. Então, colocando em ordem de tamanho, né, a partícula alfa é maior que a partícula beta, que é maior que as ondas eletromagnéticas gama, que de fato são ondas, não possuem ali, não são corpusculares, ou seja, elas conseguem ter um nível de penetração bem maior. Então, essa é a nossa parte 1 de radioatividade.